será que o Galaxy S21 FE ainda vale a pena agora que a gente já tem o S23 FE no mercado? É isso que a gente vai te responder nesse vídeo, então bora lá! Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Sim, no vídeo de hoje eu vou basicamente fazer um comparativo entre esses dois aparelhos, né, da Samsung, essas duas Fan Edition que a Samsung lançou. E o mais engraçado, né, tinha gente que jurava que ia ter o S22 FE, S22 FE. Bom, basicamente não tem uma regra, né? A Samsung lança a linha FE quando ela tem vontade, assim como agora ela lançou o tablet, o S9 FE, lançou o Buds FE e todas essas partes aí, tudo mais, mas basicamente é isso. Nós temos os últimos dois lançamentos em jogo, que é o S23 FE, que foi lançado agora, e o S21 FE. Mas fica o questionamento, será que vale a pena a gente largar o S21 FE, deixar o S21 FE para trás, já que o S23 acabou de lançar, né, o S23 FE? E bom, já digo que nós temos pontos a observar e pontos bons e ruins das duas partes e dos dois aparelhos. Começando pelo S21 FE, né, galera? O S21 FE foi uma coisa um pouquinho complicada, né, em relação à Samsung. Por quê? Porque o S20 FE foi a maior febre, inclusive a gente já fez vídeo aqui no Canaltech falando, tipo, gente, pelo amor de Deus, para com o S20 FE, porque as pessoas não paravam de comprar o S20 FE, tava um negócio, tipo, gente, Deus, chega, o negócio, tipo, já tinha sido lançado o S21, o S21 já estava, tipo, de fato melhor que o S20 FE e as pessoas ainda puxavam para o S20. A gente teve até que fazer o vídeo, que nem eu falei, falando, galera, calma, torcedores, calma, fiquem em paz, porque o negócio já não tá dando mais certo. Mas bem, o S21 FE, o fato é de que ele não fez muito sucesso, né? Ele não caiu no gosto da galera por muitos motivos, principalmente, não vou mentir, por conta do processador Exynos, sim. Infelizmente a Samsung, né, no passado, teve alguns problemas com o processador, teve algumas coisas aí que aconteceram que acabaram deixando meio que ali a fama do Exynos um pouco ali meio prejudicada, mas o fato é que muitas coisas mudaram. O Exynos mudou, Samsung tem acertado bastante nos últimos modelos, você não vê, né, ultimamente a galera aí reclamando dos últimos lançamentos da Samsung que tem Exynos, reclamando que tá superaquecendo, reclamando que tá travando. Você viu que o pessoal até esqueceu que é Exynos dentro, né, desses celulares. Pois é, a Samsung mudou muito nos últimos tempos em relação aos seus processadores, e é por isso mesmo que a gente resolveu fazer esse vídeo. Afinal de contas, o S23 FE também tem Exynos, assim como o S21 FE, só que o S21 FE, que nem eu falei, não caiu na graça da galera, muita gente reclamou, falou que aquecia, que não sei o que, que piriri, piriri, piriri. Vou ser honesta com vocês, tá? Como alguém que já usou o S21 FE. Ele dava, assim, uma aquecidinha, mas era uma aquecidinha, assim, gente, de verdade. Não era nada preocupante, nada que travasse o celular, nada que fosse o caos na face da Terra. Lembrando também, claro, que isso tudo vai depender das condições de uso do aparelho. Se você mora no Nordeste, no Norte, por exemplo, onde é muito quente, você há de concordar comigo que qualquer aparelho, independente do processador, pode ser Snapdragon, Exynos, Unisoc, MediaTek, o que for, ele vai acabar esquentando mais porque são regiões mais quentes. Assim como se você for para o Sul, por exemplo, você vai ter ali uma região um pouquinho, né, com temperaturas mais amenas e ele vai esquentar menos. Então, meio que aquela coisa, tudo vai depender, né, do cenário, né, da forma geral ali que você está usando o aparelho, mas no geral falando aqui da gente, né, nós estamos aqui localizados na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, né, para ser mais específica, e nesse caso eu usei o S21 FE, não vi tantos problemas assim. Mas o ponto é, será que com a vinda aqui do S23 FE, o S21, já por ter sido aquele celular que não fez muito sucesso, faz sentido? E eu já te digo que nesse caso você vai precisar ponderar algumas coisas aqui bem importantes. Por quê? Quando a gente pega aqui, né, a comparação entre os dois aparelhos, basicamente você vai ver que você vai encontrar meio que a mesma coisa com alguns pontos ali diferentes. Na tela, por exemplo, você vai encontrar aqui a tela OLED, né, de 6,4 polegadas nos dois modelos, até 120 Hz de taxa de atualização, com a diferença no caso aqui no brilho máximo, que no S23 FE vai para 1450 nits, enquanto no Galaxy S21 fica em 1200 nits, que, vou ser sincera, tudo bem, sei que são 250 nits a mais ali no S23 FE, vai ajudar se você for usar o celular aí fora, né, na parte externa, tudo mais, com sol direto, mas não é nada, nossa senhora, que diferença, que revolução, vai fazer toda, não vai fazer tanta diferença, você sabe que no fim das contas meio que vai ser a mesma coisa. Já uma mudança que a gente teve que foi bem interessante com a vinda do S23 FE foi o corpo do aparelho, por quê?
Lá no S21 FE a gente tinha o corpo de alumínio com plástico traseiro fosco na traseira. Ou seja, era plástico, né? Por mais que fosse um S, né, uma linha S ali e tudo mais, você tinha um celular de plástico que não era muito legal. Já agora, né, o S23 FE trouxe essa mudança, porque agora nós temos a traseira em vidro, ou seja, já muda ali um pouco a situação, já deixa o celular ali com um ar um pouquinho mais premium, né, um ar de celular mais caro, um ar de celular realmente ali que você gastou um dinheirinho a mais, né, algo que vai durar mais tempo, mas basicamente é isso. Eu acho que aí nesse caso fica mais pelo gosto da pessoa. Eu não acho, dependendo do plástico ali, ainda mais quando é linha S, né, a Samsung, ela vai, por mais que ela use um plástico, não é um plástico qualquer, ela vai usar ali um plástico de boa qualidade, mas é aquilo, se você preferir vidro, o S23 FE tem vidro e tá tudo certo. E indo para uma das principais mudanças que a gente enxerga entre as duas linhas é o que? É o chipset. Por quê? Exynos tá nas duas versões, só que no S21 FE a gente tem o Exynos 2100, né, de 5 nanômetros, e já no S23 FE a gente tem o Exynos 2200 com litografia de 4 nanômetros. E eu sei que pode parecer besteira, né, assim, essa diferença. Pode parecer pouca tudo mais, mas nos resultados que eu vi de benchmark aí da galera que fez testes com o S21 FE e com o S23 FE, a gente pode enxergar até 20% a mais de desempenho, né, do 2200 em relação ao 2100. Então é aquilo, se você curte desempenho, de fato, o S23 FE vai entregar isso para você de um jeito melhor. Afinal, que nem eu falei, é quase 20%, é muita coisa, mas novamente, se você não é muito também desse time de, não, eu quero mais um celular ali mesmo, meu básico para o dia a dia, pode ser que o processador nem faça diferença para você. No conjunto das câmeras a gente tem exatamente a mesma coisa, com a diferença da câmera frontal, porque no S21 eu não entendi, inclusive, esse foi meio que um downgrade que a Samsung fez do S23 FE, né, do S21 para o S23 FE, porque no S21 a gente tinha câmera frontal de 32 megapixels com abertura f2.2 e aí quando a gente vem para o S23 a gente tem câmera de 10 megapixels com abertura f2.4. E aí você fica, tá, mas por que aconteceu isso? Por qual motivo que trocaram a câmera? Segundo a fabricante, né, tá falando que ela vai ser uma câmera inclusive melhor do que foi a câmera do S21 FE, mas nesse caso meio que eu acho que não fez muito sentido, sabe? Eu considero um downgrade, eles poderiam ter mantido a mesma câmera, por exemplo, se fosse o caso, já que a Samsung, pra parte de câmera, vamos combinar que ela não passa vergonha, né? Se tem uma coisa que a Samsung faz bem é tirar foto e gravar vídeo, mas teve esse downgrade entre essas duas versões. Já em relação à câmera traseira tripla, continua exatamente a mesma coisa, com as mesmas especificações, então você não precisa se preocupar nessa parte. Bateria também, a gente tem 4.500 mAh nos dois modelos, então você não vai ver diferença. Então, basicamente aqui, o que a gente tem de diferente quando a gente compara S23 FE com o S21 FE? Basicamente, as diferenças que você vai ter aqui vai ser o corpo em vidro do S23 FE, que se você gosta de um celular mais robusto, pode fazer sentido para você, e o processador, que aqui no caso, na versão mais recente da Samsung, passa a ser o Exynos 2200, que é um processador melhor e que entrega mais desempenho. Porém, por outro lado, a gente tem alguns downgrades que não são muito bem-vindos, que é no caso a câmera, que é a selfie que eu falei para vocês, que pulou de 32 megapixels para 10 na versão do S23 FE, sei lá, porque qual foi a decisão que a Samsung teve de falar, não, vou botar uma câmera com 10 megapixels, não sei, e também no caso na proteção, porque no S21 FE a gente tem o Gorilla Glass Victus, e eu não sei também por que motivo aí a Samsung decidiu colocar o Gorilla Glass 5 no S23 FE. Então, fica aí o questionamento, não sei por que tomaram essas decisões, mas é isso. Basicamente, existem pontos que são muito bons em cada um dos aparelhos e você vai precisar escolher aí na hora o que melhor se encaixa para você. Mas, como tenho certeza que você quer ouvir a minha resposta, quer saber o que eu penso, o que eu acho, né, em relação a esses dois aparelhos, eu vou falar para você o que para mim é o principal critério de desembate entre esses dois modelos, que é o quê? É o preço. Quando a gente vem aqui na internet e procura pelo Samsung, vamos lá, Samsung Galaxy S21 FE, a gente acha ele ali, galera, na faixa de R$ 1.900 na versão de 128 GB, tá? Só para constar. Mas você acha ele ali na faixa de R$ 1.930, R$ 2.000, R$ 2.100, você fica aí flutuando mais ou menos nessa faixa de preço entre R$ 1.900 a R$ 2.100, R$ 2.200. O que não é barato, teve promoção dele na Black Friday, ele chegou a custar R$ 1.600, ele chegou tipo num preço, sério, que acho que foi o menor preço já visto em relação ao modelo, mas é aquilo, fica nessa faixa de preço, sem estar de promoção, você sabe que você vai pagar em média uns R$ 2.000 pelo S21 FE.
Já se eu vier aqui e pesquisar pelo S23 FE, amigos e amigas, a história muda um bocado, porque é aí de R$ 2.100, R$ 2.200, a gente parte para quanto? A gente parte para R$ 3.600 na versão de 128 GB. Vamos combinar que mais do que aumentou o preço aí, mais de R$ 1.000 de aumento, e eu não acho que nesse caso você vai ter mais performance ou algo que justifique esse aumento de mais de R$ 1.000 entre os dois aparelhos. Entendo que tem a parte ali de vidro bacana, tudo mais, entendo que tem um processador bem melhor, um processador mais maduro, inclusive, meio que tem algumas pessoas que estão usando o S23 FE, estão falando que tá tipo sensacional. Mas vamos conversar aqui entre eu e você e tudo mais. Você acha que faz sentido você pagar tipo R$ 3.600 num aparelho que teve algumas pequenas mudanças em relação à versão anterior? Eu, na minha opinião, acho que não faz sentido nenhum. Então, já respondendo para você, né, o início aqui do nosso vídeo, será que ainda vale a pena o S21 FE nesse caso? Bom, se você precisa comprar um celular agora, neste exato momento, e você está em dúvida entre o S21 FE e o S23 FE, eu ficaria com o S21 FE. Acho que faz mais sentido, já tem um preço mais condizente com a configuração do aparelho. Você não vai pagar um preço pelo fato de ser lançamento, por exemplo, não, ele está um preço ali mais equilibrado, mas se for algo, por exemplo, que você já está mirando lá para o futuro e pensando assim, não, eu não quero comprar o S21 FE agora, não quero comprar celular agora, por exemplo, mas eu já estou pensando lá no futuro de pegar um outro celular. Será que vale a pena pensar no S23 FE? Aí sim, nesse caso, eu posso afirmar para você que dependendo do preço, se você esperar mais um pouquinho, ainda mais que a Samsung, né, normalmente quando passa um tempinho aí, ela já começa a baixar os preços ali dos produtos, dos celulares também, aí nesse caso eu falaria para você considerar o S23 FE nessa lista. Mas se você vai trocar de aparelho agora, nesse exato momento, fica de S21 FE, tá? Porque não vale essa diferença de preço no S23 não, tá? Por favor, economize seu suado dinheirinho, porque é difícil ganhar dinheiro nos dias de hoje, então se eu fosse você, ficaria com o aparelho mais barato, que vai entregar também super legal e não vai te dar problemas. No mais, a gente chegou ao final de mais um vídeo aqui no Canaltech. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Eu sou a Amanda Abreu, esse é o Canaltech. Se inscreve se você não for inscrito, deixa seu like. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente.